Olá, meu nome é Alexander Neves, sou membro do grupo de computação competitiva do Cefet-MG. A videoaula de hoje é sobre o problema 2164 do CSS, chamado Josephus Queries ou consultas de Joseph. Bem, esse problema faz uma alusão ao problema de Joseph, que é um problema de contagem regressiva, um problema matemático clássico. Bem, na videoaula de hoje, a gente vai ter os seguintes conteúdos: a apresentação do problema, consulta de Joseph, o desafio, a solução recursiva. A gente vai analisar cada um dos casos possíveis, o algoritmo propriamente dito e os problemas relacionados a esse tema. Bem, e qual o problema a ser resolvido? A gente vai considerar um jogo com N crianças, que são numeradas de 1 até N, e durante o jogo a gente vai fazer meio que uma passada nesse círculo. Então, a cada rodada, cada segunda criança da contagem vai ser retirada até não sobrar nenhuma. Então, esse problema vai passar para a gente um inteiro Q, ter a quantidade de consultas, e vai ter depois Q linhas, com os dois inteiros N e K, sendo N a quantidade de crianças e K a késima criança que vai ser tirada do círculo. E a saída seria justamente mostrar qual é essa késima criança. Bem, talvez a noção mais intuitiva seria montar uma lista ou um vetor que a gente faria essas passadas retirando a cada segunda criança. Né? Só que isso não é muito bom de ser usado porque a gente pode ter um número de crianças muito grande. Bem, e por mais que a quantidade de crianças vai sendo diminuída ao longo das interações, a gente teria que fazer pelo menos K vezes essa passagem por essa lista. Então, isso tornaria o problema extremamente lento, porque poderia exceder o tempo limite do problema. Para isso, a gente vai adotar uma solução que a gente não vai precisar percorrer todos esses N elementos, mas a gente vai usar uma recursão e a gente vai conseguir reduzir esse problema a um problema menor. Bem, qual que é a ideia? Na primeira passada, a gente vai tirar as primeiras pares, né? Porque é sempre a segunda criança que vai sendo tirada na primeira passada. Para quando a gente tem um K pequeno, a criança tirada vai ser sempre a késima par, ou seja, 2K. E se ela continua no ciclo depois da primeira passada, a gente tem que analisar quando K é grande, então a gente tem que resolver um problema para um novo ciclo. Agora analisando por um caso que a gente tem um número N par de crianças. Se a késima criança que a gente está tirando for menor ou igual que a metade, então a criança é a késima par. Senão ela vai continuar depois da primeira passada. Então a gente vai procurar a K menos a metade ésima criança. Né? Então a gente vai reduzindo a quantidade de crianças que a gente vai olhando a cada iteração. Por isso a gente sempre vai pegar a recursão nesse sentido. Então vai ser 2 vezes a recursão menos 1. Já para quando o N é ímpar, a situação muda um pouquinho, mas a premissa básica é a mesma. Se K for menor ou igual que a metade, a resposta é sempre a késima par. Senão a gente vai ter que olhar para um K novo, que seria K menos a metade, muito parecido com a situação em que N é par, mas aqui tem 2 desdobramentos. Se o K novo for igual a 1, então a criança retirada é 1. No caso, se for maior que 1, então quer dizer que a criança 1 já saiu, então a gente vai olhar a K novo menos 1. Então aqui a gente tem a recursão de novo, sendo 2 vezes a recursão mais 1. Bem, esse código aqui já ilustra a solução para esse problema. Então aqui a gente vai pegar a quantidade de queries, a gente vai pegar o N e o K e a gente vai resolver para N e K. Aqui a gente já tem o caso base da recursão, que se N é 1 vai retornar 1, ou seja, você tem uma criança no círculo. E que seria justamente quando o número de crianças é par. Então a gente vai tirar metade nessa passada. E que seria o que a gente falou anteriormente, se K for menor ou igual que a metade, retorna 2K. Se não, a gente vai usar a recursão, que seria 2 vezes a recursão de K menos a metade, menos 1. E aqui já seria o caso em que é ímpar, né, que a gente tem aqueles 2 desdobramentos. Aqui no caso, o começo é igual, né, então a gente tira a metade. Se K for menor que a metade, a gente retorna 2K. E se não, a gente tem aquele desdobramento quando o número é ímpar. Então a gente olha K novo, que é K menos a metade. Se K novo for 1, é a primeira criança que vai sair. Se não, a gente resolve para a recursão com a metade, K menos 1 mais 1. Aqui no CSS a gente tem esse input de exemplo. Vou pegar aqui devagar para a gente ir vendo com calma. Assim, salvar. Vou compilar o problema. Executando aqui, a gente consegue ver. Deu 2 conforme o esperado aqui. 7,3 tem que dar 6. Deu 6. 2,2 tem que dar 1. Deu 1.337 e 1.313. Deu 1.107, conforme o resultado esperado. Ou seja, a nossa solução, pelo menos por causa de teste, está adequada. Agora a gente vai fazer a submissão do nosso código fonte. Submissão C++, como nós fizemos.
nosso código passou, ou seja, nosso código foi adequado para esse problema. E esse problema é uma variação do clássico problema de Josephus, ou Joseph, que é um problema de contagem regressiva. Outros problemas relacionados são Josephus Problem 1 e Josephus Problem 2. Bem, eu agradeço pela atenção, muito obrigado por ter visto essa videoaula até aqui. Peço que se inscreva no canal do YouTube do GCC, siga a gente no Instagram, dê o like, compartilhe e, por favor, comente aqui se você faria de alguma maneira diferente. Muito obrigado, até mais.